E se eu lhe dissesse que um dos primeiros profetas da história bíblica proferiu uma profecia arrepiante sobre os últimos dias, uma profecia tão profunda que foi enterrada nas sombras, escondida de gerações? Imagine descobrir uma mensagem que foi silenciada, não por ser falsa, mas por falar profundamente sobre a verdade dos nossos tempos. Você está pronto para descobrir o que a igreja tanto temia? Esta profecia oculta nos alerta sobre uma batalha espiritual diferente de qualquer outra, uma que ainda travamos hoje. Então, se você acredita no poder do conhecimento e na luz de Jesus em nossas vidas, inscreva-se agora e participe da conversa. De onde você e quais milagres Jesus realizou em sua vida? Seu testemunho pode inspirar outras pessoas, e lembre-se, Jesus o abençoará e estará sempre com você. Que sua luz o guie nesta jornada. Poucos textos bíblicos intrigaram e mistificaram estudiosos, teólogos e leigos tanto quanto o livro de Enoque. Sua ausência na maioria dos cânones bíblicos levanta questões que se aprofundam na trama da história religiosa. Por que esse antigo manuscrito, reverenciado em sua época, foi sistematicamente silenciado pela Igreja? Por que um livro, repleto de histórias de rebelião e profecia, foi considerado controverso demais para as escrituras canônicas? A fascinante história do livro de Enoque nos leva aos corredores sombrios dos processos de tomada de decisão da Igreja primitiva, lugares onde talvez as decisões fossem tomadas não apenas para o bem-estar espiritual, mas também movidas pelo medo e pelo controle. Nos períodos iniciais do cristianismo, a complexidade e a divergência caracterizavam a compreensão coletiva das verdades espirituais e teológicas. O livro de Enoque, com seus detalhes vívidos e narrativas celestiais, encontrou aceitação entre as figuras da Igreja primitiva, sendo utilizado como fonte de instrução e orientação moral. No entanto, apesar de sua ampla influência, foi deixado de fora do cânone bíblico nos concílios de Cartago e Laodiceia, entre outros, levando muitos a questionar se os motivos da Igreja decorriam de uma postura protecionista ou de uma agenda mais velada. No centro da natureza controversa do livro de Enoque está o relato detalhado da rebelião angelical. Este enredo apresenta os vigilantes, seres celestiais que, séculos atrás, ousaram contrariar os decretos divinos, descendo à terra e corrompendo a humanidade. Sua união com mulheres humanas levou ao nascimento dos Nefilins, seres cuja própria existência desafiava a ordem natural. A descrição franca que o livro faz de tais eventos cataclísmicos, enraizados no julgamento divino e na transgressão contra os mandamentos celestiais, pairava perigosamente próxima de temas que alguns teólogos antigos poderiam ter considerado inquietantes. Em uma era em que a Igreja emergente lidava com inúmeras heresias e diversas interpretações da mensagem de Cristo, uma narrativa que enfatizasse a rebelião divina poderia potencialmente desestabilizar a autoridade da Igreja ou mesmo seu dogma. Pode-se teorizar que havia um medo latente. Essas rebeliões celestiais poderiam ser paralelas às terrenas. A exposição a tais histórias poderia atiçar as chamas da dissidência doutrinária. Parece plausível que a Igreja tenha exercido cautela, protegendo os fiéis de narrativas que poderiam ser mal utilizadas ou mal interpretadas. Além disso, as visões apocalípticas entrelaçadas no relato de Enoque, visões que ecoam pensamentos de julgamento iminente e um eventual retorno à ordem divina, apresentam outra camada de intriga. Os concílios provavelmente consideraram as representações vívidas de cenários do fim dos tempos como sementes potentes para medo, distorção ou especulação divisiva. Controlar interpretações do Apocalipse e da retribuição divina consolidaria o papel da Igreja como árbitro principal do que era espiritualmente válido ou necessário para as massas. Além de considerações teológicas, a exclusão do livro de Enoque da maioria dos cânones bíblicos também pode ter fundamentos práticos. O processo de canonização foi inerentemente político, refletindo estruturas de poder e a necessidade de narrativas coerentes destinadas a unificar a comunidade cristã. Com suas visões complexas e multifacetadas do céu e do castigo, o livro de Enoque não se encaixava perfeitamente nos ensinamentos homogeneizados buscados pelos líderes da Igreja. Talvez fosse mais fácil empreender uma campanha de silêncio do que fornecer explicações para suas inúmeras complexidades. No entanto,
Embora a igreja institucional tenha descartado em grande parte o livro de Enoque, ele encontrou vida duradoura entre várias seitas cristãs judaicas. A ortodoxia etíope considera o texto canônico, intrigando estudiosos com uma dimensão alternativa dos primeiros pensamentos abraâmicos. Essa reverência persistente por Enoque sugere que, apesar das tentativas da igreja de enterrá-lo, os temas que ele aborda ressoam através dos tempos, um testemunho de sua gravidade espiritual, subjacente e verdades inquietantes. Ao desenterrar a história do livro de Enoque, devemos primeiro lidar com a fragilidade humana e um passado complexo de exploração e supressão espiritual. Os esforços para silenciar a voz de Enoque foram tentativas genuínas de salvaguardar os crentes, ou refletiram ansiedade por verdades que poderiam fortalecer mais do que intimidar. À medida que continuamos esta exploração, a sombra elusiva dos manuscritos de Enoque nos desafia a discernir se essas palavras eram relíquias de antigos conspiradores ou tesouros de discernimento divino ocultos para a alma perspicaz. E se eu lhe dissesse que um antigo drama celestial está se desenrolando agora mesmo, um drama cujas raízes remontam à época em que seres divinos decidiram abandonar seus postos celestiais e descer à Terra, alterando para sempre o destino da humanidade. Esses seres, conhecidos como os vigilantes, fizeram uma escolha que se transformou em uma cascata de corrupção e impureza. Uma escolha de amor proibido que gerou filhos de grande porte e grande pecado, os Nefilis. Enoque testemunha isso em seu texto, uma narrativa aparentemente perigosa demais para o cânone bíblico oficial. Mas o que essa história de rebelião e hibridização significa para nós, milhares de anos depois? À medida que nos aproximamos do que alguns descrevem como os dias finais, começamos explorando a representação que Enoque faz dos vigilantes, aqueles anjos encarregados de observar a distância, mas que, em vez disso, ansiavam por uma existência terrena. Liderados por figuras como Semiasa e Azazel, sua luxúria pela humanidade os levou a tomar esposas mortais. Dessa união, nasceram os gigantes, os Nefilis, uma linhagem profana que trouxe consigo sabedoria ancestral e poder incontrolável. Gênesis 6 faz uma breve referência a esses personagens, insinuando uma época em que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Mas é o relato expandido de Enoque que fornece detalhes gráficos, um exame detalhado da irresponsabilidade divina que se transformou em uma ira cataclísmica. Estudiosos e teólogos debatem essas passagens, questionando se a humanidade, nos tempos contemporâneos, reflete aquela era mais do que nunca. Teólogos veem em Gênesis 6 o prelúdio do julgamento divino por meio do dilúvio, uma purificação da corrupção generalizada. Paralelamente, Enoque traz mais luz, vislumbrando um cenário caótico para o fim dos tempos. Entram em cena teorias modernas que nos compelem a olhar ao redor e para dentro. Será que os avanços na engenharia genética e os limites que estamos rompendo no transhumanismo nos levarão de volta à era dos Nefilins, ainda que através das lentes da tecnologia moderna? Os vigilantes transmitiram conhecimento proibido à humanidade, desde a forja de armas até os mistérios dos céus. Hoje, o conhecimento se expande mais rápido do que nossa sabedoria consegue processar. Como na história de Pandora, ele se apresenta como uma espada de dois gumes. Como Jesus menciona em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Essas palavras geram um debate acirrado. Será que as percepções de Enoque podem informar esse aviso profético, sugerindo ciclos de corrupção, julgamento e potencial renovação? Em uma época em que pegadas digitais e inteligência artificial remodelam nossas vidas e realidades, os conceitos de hibridização e transformação tanto entusiasmam quanto aterrorizam. Nossa busca por ciência e tecnologia pode ser nobre, mas os ecos da descendência angelical passada nos lembram da tênue linha entre a criação e a destruição. Então, voltamos nosso olhar para dentro. A ideia de seres híbridos também não é totalmente estranha ao nosso mito cultural. Com a cultura pop abraçando temas de encontros com alienígenas e heróis sobre-humanos, sermos parte divinos ou parte máquina parece assustadoramente plausível. Não é mais material de sonhos ou delírios, mas sim tramas poderosas com as quais lutamos em tempo real.
Com os avanços da bioengenharia anunciados como de ponta hoje em dia, a convergência entre humanos e máquinas questiona nossa essência. Estamos construindo sociedades ou impérios que nos remetem a uma época em que os nefilins caminhavam sobre a terra com seus passos colossais. Contraponha isso à visão profética de Enoque, onde os esforços humanos refletem a arrogância celestial, e é desconcertante imaginar a humanidade, em sua busca por capacidades divinas, ignorando as lições sombrias da história. Agora, contemple a noção de Mateus de um mundo prelúdio de uma segunda vinda, dias revisitados por delitos e um desafio resoluto à ordem natural, à medida que se aprofunda no espectro de transgressões passadas. Nossas construções modernas são entrelaçamentos intrincados, mas a vulnerabilidade se aninha em cada avanço. Reinos digitais, despercebidos, abrem novos vazios para corrupção e engano, cenários que fariam os próprios vigilantes hesitarem. À medida que borramos as linhas, do orgânico ao inorgânico, e as leis são reescritas como códigos, ecoamos escolhas feitas eras atrás, ecoando mentiras inscritas em manuscritos antigos. Finalmente, pergunte-se: não estamos prestes a trilhar caminhos incautos traçados por ancestrais em sua dança com o destino, ou somos árbitros diligentes fundamentados em uma vigilância vigilante? O curso da humanidade serpenteia neste precipício. Compreender Enoque agora pode nos dar insights para evitar o caos à medida que nos aproximamos do crepúsculo de nossa era. Caminhe humildemente para que os fantasmas da tradição não revelem uma história prosaica e assombrosa, espiralando mais longe do que qualquer loucura do passado, em direção a uma época guiada para uma nova visão ou outro sussurro do Gênesis. Está acontecendo agora. Este final iminente que Enoque tanto temia? Nesta era de esclarecimento e indiscrição, a gravidade espiritual nos impele. Observe, arrependa-se e preste atenção enquanto nós, construtores do amanhã, esculpimos destinos moldados por tomos sagrados que trovejam dos limites ancestrais das montanhas, e agora se tornam audíveis em nossos corredores atuais de sussurros tecnológicos. Pois talvez somente em tal síntese, onde reverência, precaução e consciência coexistem, possamos nos dar a liberdade de compreender antes que os últimos dias revele seu roteiro ancestral. A visão de Enoque do Anticristo, um enganador da falsa luz. Na narrativa que se desenrola da profecia apocalíptica, a figura do Anticristo se destaca como um enigma central, um falso Messias, um impostor envolto em glória enganosa. Enquanto o livro do Apocalipse e as cartas de Paulo aos Tessalonicenses fornecem retratos arrepiantes desse enganador do fim dos tempos, os escritos antigos atribuídos a Enoque oferecem alguns dos primeiros e mais intrigantes insights sobre essa ameaça iminente. A visão de Enoque, registrada muito antes dos textos canônicos, fornece um precursor para essas advertências, pintando um quadro vívido de um trapaceiro supremo que desviará a humanidade sob o pretexto de intervenção divina. É uma história tão antiga quanto o tempo, com raízes que remontam ao fascínio do mundo antigo pela batalha entre a luz e as trevas, o bem e o mal. A versão de Enoque do Anticristo é caracterizada não apenas por atos malignos, mas por um profundo engano, uma falsa paz e unidade que mascara uma corrente oculta sinistra. Essa falsa luz é sedutora, atraindo muitos para o seu rebanho com a promessa de milagre e sinais que parecem celestiais, mas são sobrenaturais e corruptos. No livro do Apocalipse, o paralelo é inconfundível. Apocalipse 13 fala da besta, uma figura monstruosa que recebeu o poder e a autoridade do dragão, que engana os habitantes da terra com sinais e maravilhas convincentes. O povo, deslumbrado por seu aparente poder e benevolência, adora a besta, sem saber da escuridão que acolhe. Essa imagem é notavelmente semelhante à descrição de Enoque, onde o enganador surge não com uma malevolência óbvia, mas disfarçado de justiça angelical. O povo, em vez de resistir, é atraído, seduzido pela promessa de uma utopia que termina em ruína. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses aprofundam essa caracterização ao identificar o Anticristo como o homem da iniquidade, um indivíduo que se exalta acima de tudo o que é considerado divino. Aqui, o Anticristo é retratado como uma figura rebelde que se opõe à verdade de Deus, empregando falsos sinais e maravilhas para estabelecer seu domínio.
A natureza enganosa de seu poder é enfatizada, ilustrando como ele próspera na ilusão e na manipulação de verdades espirituais. Nesse contexto, a visão de Enoque ganha ainda mais ressonância, pois destaca um tema universal: o perigo do engano disfarçado de iluminação. É fascinante considerar por que as visões apocalípticas de Enoque, repletas de insights tão profundos, foram excluídas dos textos canônicos. Será que essas revelações representaram um desafio à compreensão do plano divino pelos primeiros teólogos? Nos escritos de Enoque há um fio condutor, um alerta sobre a natureza sedutora dos falsos profetas e a facilidade com que a humanidade pode ser desencaminhada. Essa omissão levou à especulação de que talvez essas mensagens fossem consideradas muito controversas ou muito pungentes em sua crítica ao engano espiritual vindouro. A natureza enganosa do anticristo é o que torna essa figura tão perigosa. Ao contrário dos anjos caídos nas visões anteriores de Enoque, que eram abertamente rebeldes, esse enganador opera sob um véu de justiça, incorporando um poder sedutor que confunde e cativa. É essa sutileza que ameaça cegar o mundo para a verdade, à medida que as pessoas são atraídas por falsas promessas de paz e unidade. A lição aqui é atemporal. Discernir a luz verdadeira da falsa, permanecer firme na fé de que o que brilha nem sempre é ouro. E assim, a visão de Enoque serve não apenas como um prenúncio do anticristo, mas como um lembrete duradouro da vigilância perpétua necessária para manter a clareza espiritual. Enquanto outras escrituras alertam para a ameaça existencial que essa figura representa, a narrativa de Enoque desafia os fiéis a aguçar seu discernimento. Em uma era em que o engano pode se disfarçar de luz, reconhecer o verdadeiro espírito interior torna-se crucial. À medida que as mensagens do Apocalipse se desdobram e percorremos essas profecias, somos convidados a nos proteger contra as tentações do engano, cientes de que as maiores ameaças muitas vezes surgem não pela força bruta, mas por promessas aparentemente divinas. O dia do juízo e o glorioso retorno do Filho do Homem emergem como o clímax de uma saga milenar, um teatro espiritual onde a justiça divina e a esperança eterna se cruzam. O antigo texto de Enoque, particularmente os capítulos 61 e 62, pinta um quadro vívido, que ressoa com as poderosas representações encontradas em Apocalipse 19 e Daniel 7. Esta revelação não é meramente uma antecipação da retidão divina, mas uma profunda revelação de uma época em que a justiça santa transcenderá os reinos terrenos. Imagine a visão de Enoque, o eleito sentado em um trono majestoso, uma corte celestial convocada para administrar a justiça contra os espíritos rebeldes e os tiranos terrenos que há muito governam com opressão e engano. Este trono significa mais do que poder. Ele simboliza a autoridade derivada não do poder mortal, mas da ordenação divina. À medida que o Filho do Homem toma seu lugar, o véu entre o céu e a terra se afina, revelando um equilíbrio cósmico à beira da restauração. Essa imagem transmite uma cena apocalíptica onde a estrutura da existência é realinhada pela justiça divina. Apocalipse 19 encerra essa representação cósmica com descrições vívidas do cavaleiro no cavalo branco, o juiz fiel e verdadeiro. Seus olhos são como fogo ardente, em sua cabeça há muitas coroas. Essa imagem reverbera através do tempo, ecoando nas antigas profecias de Enoque. O motivo recorrente do fogo simboliza a purificação, uma incineração divina da corrupção e da iniquidade. Esse fogo não é uma mera chama elementar, mas uma representação da justiça que refina, restaura e renova o mundo. Paralelamente, Daniel 7 fala do ancião de dias tomando seu assento, uma visão tão profunda que entrelaça o próprio tempo em uma narrativa divina singular. Os livros são abertos e o julgamento se inicia, ecoando a descrição de Enoque da deliberação celestial. Essas revelações paralelas fornecem uma onda de evidências que sustentam não apenas a consistência das mensagens divinas ao longo das eras, mas também sua relevância urgente para o cenário espiritual atual. A representação do dia do julgamento na narrativa de Enoque infunde terror e consolo no coração de seu público. Para os injustos, anuncia um acerto de contas, o ápice de escolhas feitas em desafio, a aliança divina. Para os preparados, porém, oferece uma profunda segurança,
uma afirmação de que sua firmeza na fé será recompensada com a comunhão eterna com o divino. Essa dualidade na visão de Enoque está intimamente ligada ao cerne da literatura apocalíptica, que frequentemente revela os caminhos duplos da redenção ou da ruína. Uma função crucial dessas visões é a exortação à vigilância, incitando os crentes a viverem vidas íntegras e fiéis. O glorioso retorno do Filho do Homem é uma promessa de que a justiça não se atrasará indefinidamente, de que a verdade, em última análise, triunfará sobre a astúcia fugaz da falsidade, personificada pelo anticristo e pelos governantes enganosos descritos nos capítulos anteriores. Isso também serve como um lembrete contundente da guerra espiritual onipresente que continua a agraçar, invisível, mas profundamente influente nos eventos terrenos. O arco narrativo também destaca a transformação que aguarda a própria criação. À medida que a visão de Enoque se alinha com as revelações das Escrituras, os gemidos da natureza por redenção cessarão. O retorno do Filho do Homem anuncia uma era em que a harmonia divina restaura a ordem natural. Isso ressoa profundamente com as perspectivas teológicas que veem a redenção como algo abrangente, estendendo a graça não apenas à humanidade, mas a toda a criação. Nesta história de recuperação divina, o retorno do Filho do Homem não é meramente um fim, mas um começo, unindo o temporal ao eterno, transformando lágrimas em alegria e desespero em esperança. Este é o crescendo esperançoso que define o chamado da profecia apocalíptica para viver, não para o momento presente, mas para a promessa eterna. Ao examinarmos essas visões proféticas, elas incitam os fiéis não apenas a aguardar passivamente, mas a se preparar ativamente por meio de vidas de fidelidade, incorporando as qualidades de misericórdia e justiça defendidas pelo eleito. A culminância vitoriosa da profecia divina convida os fiéis a viverem na expectativa de uma era divina de paz, um novo céu, uma nova terra. O retorno glorioso é, portanto, tanto uma promessa quanto um chamado para alinharmos nossas vidas com a vontade divina, preparando a nós mesmos e ao nosso mundo para a justiça transformadora do dia do juízo.